Gente, boa noite, meus amados. Boa noite. É, mais uma mais uma live aqui, né? Queria falar sobre esse assunto que eu coloquei aí, sobre a gente não brincar de igreja, né? Não podemos brincar de igreja. Presta atenção. O Areópago o Colina de Marte era um lugar lá dado à idolatria, né? Na Grécia, a época de Paulo. Presta atenção. Em Atos 17:15 em diante, preste atenção. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Isso é muito sério. Não podemos brincar de igreja. Infelizmente, a igreja está idólatra. A igreja tem sua cobiça nas coisas do mundo, em sua larga e extensa condição no nosso país. Não pregam mais o Evangelho de Cristo. Pois bem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Cadê o Cristo crucificado nos nossos púlpitos, nos nossos cultos, ao invés da exaltação do eu? Eu vou continuar lendo em Atos, vamos lá. Ele se comoveu em si mesmo, ficou irritado. Vamos falar o português, claro. Ficou irritado vendo tamanha idolatria naquela cidade. Versículo 17. De sorte que disputavam na sinagoga com judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. Ele disputava com os filósofos e o povo de lá. O povo de lá era pagão, era um povo idólatra. A verdade é essa, né? Mas por que as igrejas estão se tornando como o Areópago? Porque muitas pessoas que estão lá, que falam que adoram Jesus, não creem no próprio Jesus. Estão se tornando um povo pagão, incrédulo. Essa é a grande realidade. Por isso que está se tornando igual ao Areópago. E o pior é que essas pessoas disputam em argumentação, achando que conhecem tudo de Bíblia, quando na verdade, se elas não creem em Jesus, como é que elas vão ter o Espírito Santo para poder, com unção, argumentar contra aqueles que são contradizentes a eles? Porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Irmãos, temos que pregar Jesus. Temos que pregar Jesus. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Segunda Pedro, que eu também deixei a referência aí. Presta bem atenção. Olha o que tem acontecido em muitos lugares por aí. 2 Pedro capítulo 2, vamos lá. E também eu ouvi entre o povo falsos profetas, como entre vocês haverá também falsos doutores, ou seja, pessoas que conhecem a Bíblia e dizem que ensinam como deve ser ensinado. Dizem que introduzirão encobertamente, aí é que está o negócio, encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Negarão o Senhor que os resgatou. Irmãos, quantos púlpitos estão negando Jesus aí, com um monte de pregação herética, um monte de baboseira, um monte de conversa fiada?
e muitos seguirão as suas dissoluções, ou em outra tradução, suas práticas lascivas. Não somente o lascivo aqui quer dizer o sexual, né? Assim como o adultério significa traição a Deus, o lascivo aqui significa cobiça, do tipo geral, as coisas mundanas. Porque, como eu já disse em outras lives, a Bíblia é figurada, né? Nem tudo que se refere à prática sexual no termo escrito é exatamente como deve ser. Por exemplo, como eu já li em outras ocasiões, Provérbios capítulo 7, sobre a mulher adúltera, já disse que aquele capítulo trata de falsa doutrina. A mulher adúltera são aqueles que pregam a falsa doutrina, né? Versículo 3, 2 Pedro 2, versículo 3. E farão de vocês negócios, palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e sua perdição não dormita. Irmãos, que negócios são esses? Que negócios são esses? Cobrar para pregar, cobrar para fazer a obra. Mateus 10:8, parte final. De graça os dei, de graça deem vocês também. Estão se esquecendo disso. Idolatria, igual o povo do Areópago, de Atenas, na verdade, onde situava ali. Enfim, os púlpitos não têm Jesus. Muitos aí não têm Jesus. Negam o Senhor. Prometem coisas que não vão se cumprir. Aliás, vamos lá. Ezequiel capítulo 13. Vamos lá. Ezequiel 13:4 diz assim, 13:3. Assim diz o seu Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Quanta gente com achismo nos nossos púlpitos. Quanta gente com pensamento aí ralo e carnal, se dizendo pregadores, pessoas de Deus que têm revelações aí extraoficiais. Aí o versículo 6, presta bem atenção, versículo 6. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Aliás, apóstolo quer dizer enviado, né? E muitos aí se dizem apóstolos, né? E dizem, o Senhor disse, quando na verdade o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Vão enganando as pessoas, enrolando, levando mais um tempo. Vai se cumprir, gente. Vai chegar a promessa. Vamos lá, gente. Vamos buscar o Senhor. E não sei o quê. Com aqueles, aqueles sermões, aqueles chavões já conhecidos, já batidos, já, né? Aí mistura um pouquinho de língua estranha aqui, outra ali. E vão enrolando o povo, vão levando. Quando vê, nada acontece. Só gente cada vez mais atribulada. Cada vez mais gente com distúrbio emocional. Distúrbio de ansiedade, depressão. Pessoas enganadas. A igreja do Senhor não é o Areópago, não é Atenas, dada à idolatria, ao próprio eu, eis que eu te digo, não é nem o Senhor que fala, eis que eu te digo. Muitos aí se dizem doutores e... Vamos lá. 1 Timóteo 1:7. Aliás, 1:5, vamos lá, começar 1:5. 1 Timóteo 1:5. Ora, o fim do mandamento, ou seja, a finalidade do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Quanta gente fingida pregando aí. Aí o versículo 6. Do que, desviando-se alguns,
se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Claro, eles leem um pedaço da Bíblia e acham que já entenderam tudo. Aí vão levar para o povo. E aí muita gente sedenta, carente da palavra, quer receber alguma coisa de Deus, acaba recebendo dessa gente aí que gosta de ficar falando essas pataquadas aí, enganando o povo. Até quando a gente vai ficar brincando de igreja? Até quando a gente vai ficar brincando de igreja? Até quando a gente vai ficar brincando de profetismo? Vamos lá. Já que a gente falou aqui de idolatria e falaram de vocês negócios com palavras fingidas, Apocalipse 2, do 12 em diante, a igreja de Pérgamo, todo mundo já sabe. E onde da igreja que está em Pérgamo, escreve, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, de 2 gumes: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negou a minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. A placa da igreja está lá do lado de fora. A igreja, sem ter alguma coisa de Deus, do verbo, do Cristo, do não sei o que lá, da palavra, do pentecostal, do bereguetê, do borogodó. Mas lá dentro está o trono de Satanás. Até quando nós vamos ficar brincando de igreja? Umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá, é lá dentro. Os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem de sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Essa prostituição aqui é espiritual. O pessoal traiu o Senhor. O tal do nada a ver já entrou nas igrejas. E até quando a gente vai ficar brincando de igreja? Até quando a gente vai ficar brincando de ser profeta? Até quando a gente vai ficar brincando de ser pregador? Versículo 16. Arrependa-se, pois quando não verei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aí sabe o que vai acontecer? O Senhor vai batalhar com autoridade, diretamente, ou vai usar alguém. E aí, irmãos, nós temos que voltar para o tempo de Atos. Deus tem que começar a ferir alguns. Deus tem que começar a tirar a vida de alguns. Igual tirou de Ananias e Safira, achando que a obra de Deus era brincadeira, mentir para o Espírito Santo era brincadeira, né? Como em muitos lugares não acontece isso, que a misericórdia de Deus ainda está, o povo deita e rola. E vai fazendo essa monte de bataquada que está por aí. A nossa oração é para Deus voltar a ser o Deus de Atos, que Ele não mudou, mas é para agir do jeito que Ele agia em Atos. Para o povo saber que a obra de Deus não é brincadeira. Não é oração de vingança, não é oração de feiticeiro, não. Senhor, começa a exercer o juízo aí, assim. Castiga alguns aí que dizem que são santos, mas não são. Enveredando o teu povo vai por caminhos que não é o caminho de Cristo. Não é o caminho, nem a verdade e nem a vida. Na verdade, eles são descaminhos, desvios, enganos e morte. E até quando a igreja brasileira vai ficar brincando de igreja? Até quando nós vamos ficar brincando de botar placa na frente de um lote escrito igreja de não sei o que lá? Enquanto lá dentro gente despreparada, gente que não gosta de ler a Bíblia, gente que não gosta de orar, gente que se diz pastor e não vai buscar as ovelhas. Até quando a gente vai ficar brincando de igreja no Brasil?
Quantas calamidades mais no nosso país a gente vai ficar sofrendo por causa de gente que se diz crente não são. É uma palavra pesada, infelizmente, mas é o que a gente tem visto aí. É muita festividade, é muito louvor sem o Cristo ressurreto. É muita pregação com Deus vai fazer isso. Vem aí um novo tempo, dias melhores virão. E o Cristo, o Verbo, cadê o Verbo nos altares, nas pregações? Cadê? Cadê? Eu penso nisso. Se você pensa, dá uma compartilhada aí. Isso é uma pregação, desabafo, protesto, seja lá o que for a palavra que você quiser achar, irmãos. Compartilha aí pro povo aí saber que a igreja do Senhor não é brincadeira. Tive que vir essa hora aqui fazer uma live descabelada, aí como é que eu tô, né? Mas é assim, gente. Nós não podemos achar que juntar meia dúzia de cadeira, pegar um microfone com a caixa de som é igreja, não. Isso não é igreja. Não é assim. Dá uma volta lá em Neemias capítulo 8. Eles pegaram um caixote, Esdras subiu e começou a ler a lei. Da alva, provavelmente perto das 6 horas da manhã, até o meio-dia, lendo palavra e o povo chorando, ficando contrito, sendo convencido pela unção do Espírito Santo. Porque ali eram pessoas que eram consagradas pelo Senhor para fazer isso. 6 horas lendo a palavra. Enquanto você está sentado no banco da igreja, quando passa de meia hora de sermão, você já fica olhando para o celular, a hora no celular. Que vergonha! Que vergonha para quem se diz igreja. A gente é igual a Atenas. Ao Deus não sei o que lá, ao Deus não sei o que, e ao Deus desconhecido ali. Cheio de apetrecho, é o paninho de não sei o que lá, é a toalha ungida, é o sal, é a água do não sei aonde, é a areia que não sei o que lá pisou, é a pedra, o cascalho não sei da onde, é a seringa santa, é não sei o que lá. Irmãos, vamos parar de inventar. Vamos parar de inventar e pregar a palavra. A palavra convence, gente. Não estou aqui fazendo discurso de denominação essa ou aquela. Eu acredito na autoridade da palavra. Eu acredito na autoridade do Espírito Santo. Eu acredito na autoridade do Cristo ressurreto vivo e do Deus vivo. Eu acredito na autoridade da santidade. Eu acredito na autoridade do bom testemunho. Tudo isso é bíblico. Basta ler. Depois eu posso até botar as referências aí para quem quiser, só pedir que eu boto aí depois. Há vários tipos de autoridade, mas todas elas vêm de um único Senhor chamado Jesus Cristo. Tanto é que ele disse: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Temos que verdadeiramente voltar para o evangelho genuíno. Enquanto há tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A palavra enquanto nessas duas frases nos indica uma condição temporal. Como diz Amós lá, capítulo 8, se eu não me engano. Vamos lá. Nós temos que ler a palavra, né? Amós, capítulo 8. Sabe por que é buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto? Presta bem atenção. Condição temporal. Sabe por quê? Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem diz o Senhor Jeová, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E esse tempo está chegando.
E já chegou para alguns que estão buscando a palavra do Senhor e estão encontrando um monte de pataquada nesses púlpitos aí. Quanta gente com chamado para pregador, chamado para evangelista, ao invés de estar estudando a palavra, está indo pela cabeça de filósofo, de antropólogo, de teólogo tal herético, de doutrinas vãs. Vamos dar uma volta em Colossenses? Vamos lá. Eu começo assim, eu quero parar, mas não tá, né? Vamos deixar rolar então. Colossenses 2. Vamos lá. 2,18. Ninguém domine vocês a seu bel prazer, a arbitrariedade. Com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Que cabeça é essa? Cristo. Não ligado a Cristo, inchado na sua carnal compreensão. Pessoas que dominam arbitrariamente outras com pretexto de humildade. Com pretexto de humildade. Foi o que eu falei em Timóteo. O fim do mandamento é o amor de um coração não fingido à boa consciência. Irmãos, temos que levar a sério. A obra de Deus é muito séria, gente. A obra de Deus é muito séria. A obra de Deus é muito séria. Olha só. Versículo 20 ainda, Colossenses 2,20. Se vocês estão mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que se carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Aí passou aí o Cosme Damião aí em setembro aí. Não posso pegar saquinho não, que tá amaldiçoado. É me dado todo o poder no céu e na terra. Pega, come, abençoe em nome de Jesus. Tá duvidando? 1 Timóteo capítulo 4, vamos lá. Versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pega aí, irmão, abençoa. É um alimento que foi comprado lá na loja lá e come. Tô dando isso como exemplo, mas tem várias outras coisas aí. Voltando para Colossenses. Não prove, não toque, não manuseis. 22. Coisas que perecem pelo uso, de acordo com os preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Os crentes antigamente falaram também que a televisão era do diabo. Então tudo aí hoje assistindo novela uma hora dessa, provavelmente. Esses mesmos crentes da antiga aí. Um monte de crente da antiga também falava que celular era do diabo. Tem um monte desses aí debruçados aí no Facebook, uma hora dessa, ao invés de estar fazendo coisa produtiva, não está fazendo. Porque a internet também tem coisa boa, serve para coisa boa também. Para pesquisar sobre coisas da Bíblia. Quando você não tem um recurso, você não pode comprar um livro ali para poder estudar, você pesquisa na internet. Do diabo, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer aqui. Do diabo só existe uma coisa chamada mentira. Isso sim, ele é o pai da mentira. Em alguns momentos ele pode usar até a verdade ali de forma, como é que eu posso dizer, deturpada, para levar o povo de Deus. Então, irmãos, eu rogo que os irmãos tenham discernimento espiritual.
Que os irmãos tenham discernimento espiritual. Orem por isso. Peça discernimento espiritual, irmãos. Quanta gente sendo enganada. Mas sabe por que não tem discernimento espiritual? Porque antes do discernimento espiritual é necessário conhecer a Bíblia. É como você comparar a cédula de dinheiro original com a falsa. Você não fica conhecendo várias falsas para saber qual é a falsa, não. Você conhece somente a verdadeira, que quando você pegar uma falsa, você vai reconhecer que é falsa. Então nós temos que ser especialistas na cédula, nós, né, que vivemos aqui, lidamos com as coisas, né, e o pessoal lá do Banco Central, eles são especialistas em conhecer a cédula verdadeira. Quando eles encontram a falsa, eles logo identificam que é falsa. A mesma coisa o cristianismo. Nós temos que conhecer a palavra da verdade. Que quando se deparar com qualquer pataquada, qualquer enrolação por aí, vão saber que é verdade, que é mentira, que é engano, que é falsidade. Discernimento espiritual, mas tem que ter a Bíblia, gente. Tem que levar a sério a obra de Deus. Quanta gente se dizendo pastor e não conhece a Bíblia toda, gente. Quanta gente dizendo que faz a obra e não vão buscar as almas. Não tem amor. Não dá assistência. Então, irmãos, gente agindo com crueldade na obra de Deus. Crueldade é uma pessoa sem afeição natural. Não tem amor por ninguém. Irmãos, vamos orar pelo discernimento espiritual. Buscar isso também, fazer a nossa parte, ler a Bíblia, cair para dentro das orações, cair para dentro, entrar dentro desse propósito. Nós temos que fazer uma revolução nesse país, gente. São vocês que espalham esse vídeo aí, ó. Então, tem que mudar essa coisa, gente. Tem que mudar isso, gente. Quem vai fazer a diferença? Nós. Essa é a geração que busca a tua face, ó Senhor Deus, Salmo 24, gente. Essa geração é a nossa, não sabemos se vai haver outra, não. Ninguém sabe quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar, não. Não sei se vai haver outra geração. Não sei se os que estão aí pequeninos vão crescer e ser adultos, não. Quem tem que fazer a diferença somos nós. E agora? Agora. E começa lá onde eu comecei lendo. Atos 17. E aí ele começa a pregação dele, no Areópago, o discurso dele. E mais lá para frente ele diz assim, Atos 17, 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, nós somos descendência de Deus. E a geração não é nossa. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, a pedra esculpida por artifício e a imaginação dos homens. Tudo isso quer dizer o quê? Dinheiro, corrupção, engano, que está aí hoje, trazendo para os nossos dias atuais, que tem acontecido dentro das igrejas. Pregação virou freelance. Pregador virou um freelance. Vou ali, pego 500 aqui, mais 1.000 ali, mais 1.200 não sei aonde. Aí eu chego lá, conto uma história triste, faço lá um propósito, lá um desafio lá para o povo, colocar mais dinheiro ali no ofertório. Tudo isso mancomunado com muitos pastores também, sem vergonhas. Esse é o português claro. Vamos lá. Jeremias 5. Não estou falando asneira não, tá tudo dentro da palavra. Jeremias 5, versículo 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E o que farei no fim disso? Esses sacerdotes, esses grandes pastores aí, dominam pelas mãos desses falsos profetas. Como eu já falei,
trono de Satanás. Quem profetiza falsamente está fazendo a obra de Satanás, que é a obra do engano, da mentira. A obra do pai da mentira. Tem que falar o português claro, biblicamente falando, estão fazendo a obra de Satanás na terra. E muito cuidado se você for pego fazendo a obra de Satanás na terra. Porque 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Cuidado para não ser confundido na sua vinda por ele. Muito cuidado. Muito cuidado. Parábola do servo vigilante, já falei aqui. Vocês pregadores que conhecem muita palavra, vamos lá lembrar. Lucas 12, vamos lembrar só o versículo 47 e 48. Presta bem atenção, hein? Lucas 12, 45. Mas se aquele servo disser em seu coração, o Senhor tarda em vir, começar a espancar os criados e as criadas, comer, beber, embriagar-se. É o que muitos pastores têm feito aí. Comer, beber, embriagar-se com o dinheiro do povo. Eu tenho que falar o português claro, Neemias 8:8. Lendo, explicando a lei de Deus, de forma que lendo se entendesse. Neemias 8:8. Eu tenho que falar o português claro. Comendo, bebendo, pegando, roubando o dinheiro das ovelhas. Esse é o português claro. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera. E numa hora que ele não sabe o separá-lo, ele dará a sua parte com os infiéis. Resultado, depois que estiver no inferno. E o servo que soube a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Muito cuidado. Muito cuidado como você está pregando a palavra. Muito cuidado. Você, pregador, por onde você tem andado e levado a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, eu vou fazer uma comparação aqui para você entender. É como se fosse um carro. Um carro você pode usar para uma coisa boa. Por exemplo, socorrer alguém que está passando mal e levar para o hospital. Isso é uma coisa boa, uma utilidade boa do carro. Mas também uma pessoa ruim pode usar o carro para atropelar e matar alguém. A mesma coisa é a palavra de Deus. Você pode usar ela para dar vida como deve ser, mas também você pode usar a espada para matar, para ferir as pessoas. Então toma muito cuidado, pregador do Senhor. Volta enquanto é tempo se você está nesse caminho. Então, irmãos, é isso. Versículo 30 de Atos 17. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Você que estava na ignorância está sabendo agora. É bom parar de engano. Estudar a palavra. A pregação tem que ser precisa. As informações que você leva para o microfone e para o púlpito têm que ser pesquisadas e confirmadas. É um exercício parecido com o exercício do jornalista. Ele não sai anunciando a notícia de qualquer maneira. Nós somos anunciantes das boas novas, as boas notícias. Nós não podemos levar notícia boa de qualquer maneira. Com falta de informação ou com informação errada. Temos que fazer igual Lucas. Vamos aprender com Lucas? Vamos lá. Lucas capítulo 1. Versículo do 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Lucas pesquisou sobre a vida de Jesus para fazer o evangelho que leva o nome dele. Buscar informação, confirmar.
Vai na palavra, pesquisa o versículo direitinho, o assunto. Não pega a coisa, não lê um versículo só separadamente, achando que já entendeu o capítulo todo. Tem que ler o contexto para você não levar qualquer coisa para o povo que está ouvindo. Nossa igreja não é Atenas. Nós não estamos no Areópago disputando com ninguém. Igreja não é lugar para ficar se disputando. Tanto é que Paulo diz a Timóteo: foge das questões loucas. Só causa confusão no meio do povo. 1 Coríntios 15, 33. Se eu não me engano. Aliás, 14, 33. Nosso Deus não é Deus de confusão. Levam coisas que causam mais confusão no meio do povo de Deus. Igreja é lugar de confirmação. É lugar de alçar aqueles que foram alcançados pelo evangelista e se fizeram presentes ao culto. E ali você lança uma palavra para confirmar aquilo que o profeta levou até a rua e buscou aquela alma para estar ali. Para ouvir uma outra pessoa, talvez até a mesma, completar a mensagem que Deus quer falar àquela pessoa. E para que mais a igreja? Para fazer discípulo. Estão muito fazendo id, estão indo para não sei aonde, estão indo, estão enchendo a igreja, estão deixando a igreja inchada. E cadê os discípulos sendo feitos? Discipulado. Um monte de igreja com culto de ensino fechado, já não funciona mais, EBD vazia. E um monte de pataquada que a gente vê aí. Gente que não tem compromisso com culto, chega com a hora que quer. E aí eu volto ao começo. Não podemos ficar brincando de igreja, irmãos. Então, versículo 31. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, que no caso é Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Temos que pregar o Cristo crucificado, o Cristo encarnado, o Cristo dos milagres, o Cristo do Sermão do Monte, o Cristo das palavras de dura repreensão, o Cristo das palavras de amor, o Cristo expirando da cruz, o Cristo ressuscitando, o Cristo ascendendo aos céus, o Cristo que voltará. Vamos parar de ficar pregando eu. Vem aí um novo tempo. É o tempo das prosperidades que Deus vai fazer, que vai acontecer. Um monte de gente usa também a live para ficar falando. Tem gente aqui assistindo a live que Deus vai fazer, isso vai fazer aqui. Irmão, prega a palavra. Vamos parar com esse negócio de brincar com profetismo, gente. Profetismo é coisa séria. Vamos parar com esse negócio, gente. Amém, irmãos? Orem por mim. A doação que eu peço aqui sempre é que vocês façam oração por mim, para que esse ministério continue aí, alcançando aí mais vidas aí, quem sabe aí nesse país todo. Eu vou colocar a live aí como publicação do tipo público aí, para você poder compartilhar. Eu não quero like não, irmão. Isso aí é para chegar a mensagem. A palavra tem que ser ouvida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, sai disseminando isso aí e leva para o povo ouvir. Que tem que acabar essa brincadeira no nosso país. Tem que acabar essa brincadeira. Eu tenho aqui no meu perfil gente de tudo que é parte do Brasil. Tem gente muito boa, servos de Deus, honestos, pessoas que sofrem pelas almas, sofrem pelas obras de Deus, pessoas que choram, que gemem, que oram umas pelas outras, pela obra, pelo ministério ao qual Deus colocou nas mãos delas. Mas também tenho visto muita gente que não está nem aí.
Então, irmãos, chegou o tempo da gente se arrepender. Todos nós em clamor. Até mesmo eu que estou aqui, talvez tenha alguma coisa que seja para me aproximar mais do Senhor. Então vamos clamar todos juntos, se unir. E parar com esse negócio de ficar olhando um para o lado, o outro para o outro, querendo ver o erro um do outro. Acaba com isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos carecem da graça de Deus. Então, por isso, quando eu falo vamos todos clamar, todos, inclusive eu, todo mundo em união e comunhão e propósito, por um novo tempo em que a palavra seja a nossa veneração, a palavra com a revelação do Espírito Santo seja a nossa maior veneração. Irmãos, né? Muitos irmãos, uns venerando a outro, eu gosto do pastor não sei o que, eu gosto do pregador tal, eu gosto de não sei o que, e fica aí passeando no Facebook, vendo pregação de um, vendo pregação de outro, e não se debruça na Bíblia, né? Porque tem coisa que Deus quer falar profundamente só a você através da Bíblia. E todos os dias, não é uma vez por semana, dentro da igreja. Não é 2 dias ou 3 dias da semana dentro da sua casa, não. É todos os dias. Bíblia é um livro que não foi feito para ficar fechado todo dia. É um livro que foi feito para ser aberto todos os dias. Então vamos levar a sério. A obra de Deus se leva a sério, começa tudo pela palavra. Tudo que está prescrito nós temos que botar em prática, temos que viver. Também na obra de Deus temos que colocar tudo em prática, temos que viver. Vamos parar com esse negócio de ficar consagrando, impondo as mãos precipitadamente. Temos que passar pela escola do Espírito Santo, só quem sabe quem passou não é o próprio Espírito Santo. Ele que vai dizer quem está preparado. Atos 14, vamos lá. Padrão, Espírito Santo. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia também alguns profetas e doutores, quais eram Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sireneu e Manaém, que foi criado com Herodes e Tetraque e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Não foi o profeta louco que disse. Não foi o pastor que acha que Deus disse. Não foi aquele que acha que teve uma revelação. Quando na verdade às vezes ele está enganado pelos seus próprios pensamentos. Às vezes ele está sendo guiado pelas aparências. Não. Disse o Espírito Santo. Separem para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Isso sim é consagração para o ministério. Tinha várias pessoas ali, profetas e doutores, tinha vários ali, muita gente capacitada, mas o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo. Então vamos parar com esse negócio. Eu já sei, então acho que é Deus me chamando, eu vou. Só vá se o Espírito Santo te chamar, meu querido, minha querida. Não é porque você sabe, conhece a Bíblia toda que você vai assim, não. Se Deus não mandou, você fica aí, fazendo a obra onde você está. Então, gente, essa é a palavra que eu queria trazer. Orem por mim. Orem por mim, vai compartilhando essa live aí. E como todos já sabem, eu não tenho tempo para terminar a live. Eu começo e vou deixando ali o que for fluindo da parte de Deus, eu vou passando. Como não tem mais nada, eu sempre encerro a live e peço as orações dos irmãos, né? Porque eu não estou aqui para ficar falando coisa da minha própria carnalidade, do meu pensamento carnal, né? Então, irmãos, a mensagem é essa. Temos que parar de brincar de igreja. Então leva essa palavra a sério, compartilha aí com o povo
Eu agradeço mais uma vez a Deus aqui por estar me trazendo para levar essa palavra e compartilhar com vocês. Orem por mim. Orem por esse ministério, né? Esse ministério aqui, ainda que à distância, mas eu creio que essa palavra rende fruto, né? Eu posso estar num lugar agora fechado, mas a palavra não está presa, né? Então faz ela chegar a quem tem que chegar em nome de Jesus. Eu agradeço a você que teve paciência de ouvir, de prestar atenção. Busca aí, se tiver alguma dúvida, digita aí nos comentários, né, da publicação original, né? Digita nos comentários da publicação original para eu ver se tiver com alguma dúvida, eu poder ajudar. Se eu puder ajudar, né, eu vou estar trazendo aqui uma explicação sempre dentro da palavra. É a minha prioridade, vai ser sempre a palavra, né? E eu vou estar trazendo uma resposta se eu tiver condição, né? Por isso que eu peço orações para que eu sempre tenha condição de responder sobre a esperança que há em nós. Então, muito obrigado, irmãos, em nome de Jesus.